Essa aula é sobre a Microsoft e a Apple. E, na verdade, é uma aula que a gente vai falar bastante do Bill Gates. Bill Gates é o fundador da Microsoft e nós vamos falar do Steve Jobs. O Steve Jobs é o fundador da Apple. Por que nós vamos falar dessas empresas, dessas duas personalidades? Simplesmente porque eles transformaram ao jeito deles o mundo da computação pessoal. As coisas são como são porque eles quiseram assim. Então, para pegar o bonde da história, para entender em que ponto nós estamos, é bom ver um pouquinho como é que nós chegamos até aqui, e a melhor forma de fazer isso é através das duas empresas que mais diferença fizeram nessa área nos últimos anos. E aí, é claro, estamos falando da Microsoft e da Apple. Para conseguir diferenciar uma da outra e entendê-las bem, nós vamos usar o que a gente já viu em aulas passadas. Nós vimos o que é a diferença entre hardware e software. E agora a gente vai ver a diferença entre hardware da Microsoft e da Apple e software da Microsoft e da Apple. Vamos começar com software, ok? A primeira diferença em termos de software tem a ver com os pacotes de escritório. Quer dizer, um conjunto de programas que dá para usar no escritório, em casa, na verdade, em qualquer lugar. Normalmente, um programa para escrever texto, outro para fazer planilha eletrônica e outro para fazer apresentação de slides. Do lado da Microsoft, esse conjunto de programas chama-se Microsoft Office. Do lado da Apple, esse conjunto de programas chama-se iWork. Bom, mas e que programas são esses? Esses estão aqui, ó. São esses daqui os programas, 3 de cada um. O Word, o Excel e o PowerPoint da Microsoft, o Pages, o Numbers e o Keynote da Apple. Vamos dar uma olhadinha rápida em cada um deles. Aqui a gente tem o Word da Microsoft, esse desse lado, e nós temos o Page, que forma parte do iWork da Apple, desse outro lado. Aqui a planilha eletrônica de cada uma das empresas, o Excel da Microsoft, o Numbers da Apple. E por último, o PowerPoint da Microsoft e o Keynote da Apple. Ou seja, já deu para perceber que esses dois fazem a mesma coisa, esses aqui também e esses aqui também. De um lado a Microsoft, de outro a Apple. E claro, essas duas empresas competem nesse segmento entre si. Bom, e são os únicos programas que eles têm parecidos assim, com a mesma finalidade? Claro que não, tem mais. Aqui são dois programas importantíssimos, servem para navegar na internet. A Microsoft tem esse do Ezinho, chama-se Internet Explorer, tá aqui ele, ó. Desse outro lado, o Safari, da Apple. O IE está propositalmente com o site da Microsoft aberto aqui. E o Safari está propositalmente com o site da Apple aberto desse lado. E o que mais de diferença em termos de software? O melhor deixamos para o final. Tem o Windows da Microsoft e o Mac OS X da Apple. Vamos dar uma olhada no look de cada um desses dois aqui, porque são muito importantes. Esses são exemplos de sistemas operacionais. A gente vai ver mais adiante do que é um sistema operacional. Por enquanto só vamos ver aqui, lembrando que esse daqui é o da Microsoft. Tá? O Windows é esse programa que tem o botãozinho de iniciar aqui no canto, aqui aparecem alguns atalhos para programas e programas abertos, aparece o horário desse lado, aqui tá os programas que funcionam em segundo plano, uma janelinha da calculadora aberta aqui como exemplo, e agora nas versões mais modernas dá para colocar esses widgets aqui com data, hora, previsão do tempo, essas coisas. Esse é o Mac OS X, é a cara do Mac OS X, totalmente diferente da Apple. Tem esse dock aqui embaixo, com os programas mais fáceis de acessar. Se não tiver ali, você pode achar aqui na lupinha ou no Finder, aqui no canto, os programas extras. Aqui tem um exemplo de uma janelinha aberta e aqui na maçãzinha você pode mexer nas configurações do sistema. Então são essas, resumidamente, as diferenças em termos de software, e elas competem entre si em todos todos esses programas. Ou seja, falamos de software até agora. E em termos de hardware? Bom, vamos começar e ver o que a Microsoft e a Apple andam aprontando em termos de hardware aí. Para começar, a Microsoft vai apresentar os seus, ok? Atenção, porque o primeiro hardware da Microsoft é o mouse. Uau, fantástico. O que mais? O webcam. Nossa, fenomenal. O que mais temos na Microsoft? Teclado. Não é qualquer empresa que faz teclado, hein? Olha, maravilhoso. E aí? Um videogame! Tinha que ter alguma coisa séria aqui no meio. Bom, terminou da Microsoft. Hora de conhecer o que a Apple anda inventando em termos de hardware. Uou! Gente, essa é a linha da Apple.
Começando aqui pelo iMac, esse computador grandão, cujo monitor e gabinete estão juntos aqui. Esse monitor é bem grande. Aqui o próximo é o MacBook. Esse é de alumínio, então é um MacBook Pro, é uma versão melhoradinha do MacBook. O MacBook mesmo é branquinho. Esse outro mais fininho também é MacBook, é conhecido como MacBook Air, é super fininho, bem levinho, de 13 polegadas. Aqui é um iPad, uma invenção aí da Apple, que é um computador sem teclado, você só usa esse monitor para clicar. E aqui o iPhone, um telefone que está muito mais para um computador. E essa coleção aqui embaixo são de iPods, que dá para ouvir música, sendo mostrados aqui do menorzinho pro maiorzinho. Esse último aqui bem que parece um iPhone, mas não é só um iPod que, além de poder ouvir música, dá para jogar uns joguinhos e tal. E agora, o que a gente faz? Agora tem duas coisas legais que você pode fazer depois dessa aula, para aprender para valer, fica bem claro isso. Entra num site de vídeo como o YouTube, por exemplo, e procura por Mac versus PC. Vai aparecer esses dois caras aqui. Esse daqui representa a Microsoft, representa um computador com software da Microsoft. Esse daqui representa a Apple, computador com software da Apple. De maneira que o negócio fica da seguinte forma: Microsoft do lado de cá, Apple do lado de lá. Qual o objetivo de ver essas propagandas no YouTube? Fazer você comprar produto da Apple? Não é isso. É porque vendo essas propagandas, você vai simplesmente conseguir diferenciar melhor. De preferência, veja propaganda de ambas as empresas. E assim você consegue diferenciar bem a Microsoft da Apple. E a coisa mais massa que você pode fazer agora é assistir esse filme aqui. Esse filme chama-se Piratas do Vale do Silício e conta a história de Bill Gates e Steve Jobs. No lugar de ouvir uma aula chata e tal, de história, você pega e assiste esse filme. Ele podia se chamar A Triste, Resumida e Pesada História da Computação Pessoal. Assim não ia vender nada, mas seria um nome mais justo. Esse filme conta a história de 4 empresas, aparecem mais no filme, são basicamente essas: a IBM, a Xerox, a Apple e a Microsoft. E explica o que é essa seta número 1, a 2 e a 3. Basicamente, nesse filme, mostra como que a IBM fez uma besteira, teve uma carência de visão que privilegiou a Microsoft. A seta número 2 significa a Xerox faz uma besteira e isso transforma a Apple numa gigante na área da computação. E essa seta número 3, que também aparece no filme, explicada no filme, é a Apple fazendo uma besteira que beneficia a Microsoft. E daí a Microsoft massacra geral na década de 90. E o filme vai até ali. Depois eu atualizo você no restante da história. Mas sabendo até ali é um excelente começo. Então vê esse filme aqui. Porque outra vantagem de ver esse filme é que você vai conhecer, além desses dois aqui, o Woz, o Paul, o Scully e o Ballmer. Esse daqui de cima é o time de Bill Gates, da Microsoft, com o Paul Allen como nerd e o Steve Ballmer como o empresário, o homem de negócios da Microsoft. E na Apple, o Steve Jobs como o líder e visionário, o Woz como o nerd e o John Sculley como empresário. Ou seja, cada uma das equipes tinha um líder, um nerd e um empresário. E vendo o filme Piratas do Vale do Silício, você vai conhecer a história de cada um deles. Ok, então nós vimos que esse daqui é o Bill Gates, esse é o Steve Jobs. O Bill Gates é fundador da Microsoft e está aqui alguns dos hardwares e alguns dos softwares que o Bill Gates faz. Não são todos, mas dá para ter uma ideia geral. E do lado da Apple nós temos o Steve Jobs, né, com a Apple, os hardwares que tem e uma ideia geral dos softwares que possui. E é isso daí. Final de mais uma aula. Agora só falta alugar o filme Piratas do Vale do Silício, botar uma pipoquinha e mandar ver. Vai ser feliz. Abraço e até a próxima.